Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu recebo convidados muito especiais que vão informar para vocês sobre quais são as funções deles, porque são uma equipe que trabalha na Clínica Ressoe. Eu recebo aqui a doutora Samira Cota, oncologista. Bem-vinda, doutora Samira. Obrigada. Recebo o doutor Thales Miranda, que é hematologista, né, doutor? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor Gabriel Paiva, nefrologista. Isso, obrigado, bom dia. Doutor. São muito bem-vindos vocês, estou feliz de recebê-los aqui e quero agradecer por terem aceitado o meu convite. Eu gostaria que vocês se apresentassem melhor para que as pessoas possam conhecê-los. Todos são de Caratinga mesmo? Os três são daqui, nascidos aqui, estudaram fora e retornaram para a terra para trazer aí uma contribuição, tentamos trazer aí uma medicina diferente dentro de cada especialidade. Bacana. Eu sou de Santa Rita de Minas, né? Assim, acabou que minha fase toda de estudante, tudo acabou sendo aqui em Caratinga, mas eu sou de Santa Rita e vim para Caratinga depois de casado, depois fui para fora, fiz uma especialização e agora a gente está de volta aí para tentar levar para a população o melhor da promoção da saúde possível. Que bom. Eu também sou filho da cidade, de Caratinga, fiz minha formação, toda a parte médica mesmo, fora, mas já tinha um sonho um pouquinho de voltar para Caratinga, para estar junto com a família, ter um pouquinho mais de qualidade de vida e trazer essa questão de sempre tentar melhorar um pouquinho da saúde aqui na cidade, para a população. Isso é bom, né? Que bom poder contribuir, né, com a saúde da cidade natal, isso é super importante. Mas como nasceu a Clínica Ressoe? Na verdade, assim, esse retorno nosso para Caratinga, né, o Dr. Thales, o Dr. Samira já estava aí há mais tempo, né, eu voltei em 2022 e a doutora Samira já trabalhava com o Dr. Thales já no centro de oncologia aqui de Caratinga, ali da Casa de Saúde, e esse pensamento de tentar levar para a população algo diferente. Acabou que a gente já se conhecia eu conheci o Dr. Thales quando eu retornei para cá, mas a doutora Samira já conhecia. E aí, na nossa conversa, a doutora Samira propôs para a gente formar realmente uma equipe, para a gente montar uma clínica no sentido de levar algo diferente, porque as nossas especialidades são especialidades que as pessoas pensam de ser o fim. E a gente não quer realmente transpassar para eles que a nossa especialidade é o fim. Na verdade, a nossa especialidade, a intenção é que ela seja o começo de ter uma saúde saudável, porque a saúde é um processo de construção. E essa construção é justamente para você evitar de chegar ao ponto de ter uma doença mais grave. No meu caso, a nefrologia, né, que trabalha com doença renal, e muitas das vezes as pessoas pensam que o fim é a hemodiálise. O Dr. Thales com a hematologia, né, tem algumas doenças oncohematológicas, né, as leucemias, a doutora Samira com a questão da oncologia. Então a gente pensou em realmente, por que não fazer uma proposta diferente e levar prevenção? É claro que a gente vai tratar as doenças, mas além disso a gente quer fazer esse cuidado humanizado. Eu acho que é isso que vale a pena. Então foi um pensamento comum da gente e agora a gente colocando mesmo em prática e para levar para todos aí a melhor versão, né, das pessoas. Verdade. Isso é interessante porque, né, muitas vezes quando se fala, né, hematologista, ou nefrologista ou oncologista, as pessoas, a gente sempre pensa, nem quero ir naquela clínica, mas a proposta de vocês vejo que é assim interessante porque prevenir a doença, é isso mesmo? Na verdade, é o que nós ouvimos sempre, né? As pessoas, de uma forma geral, quando nos conhecem, tem essa fala, né? Que bacana que você está abrindo uma clínica, não, que bacana a sua especialidade, mas você é uma médica que eu gostaria de não precisar de ir, né? Doutor Gabriel, nefrologista, meu Deus, hemodiálise, eu não gostaria de precisar ir em você. Nossa, Thales, essas doenças do sangue complicadas aí, tomara que eu não precise de você. Então, a gente entende, né, essa reação, é claro, né, são especialidades que causam um certo medo. Sim. Então, são especialidades que têm, de fato, a terminalidade como um fator em comum, né, doenças graves. Mas, como o Dr. Gabriel colocou, há muito o que fazer no começo da doença.
Então, se as pessoas se atentarem para esse olhar de prevenir, de se cuidar, de chegar antes, eu tenho um histórico familiar de doenças da parte da nefrologia, a minha família tem uma tendência a ter muito cálculo renal. Então, antes de esperar que aquilo aconteça, por que não fazer uma consulta com um nefrologista e entender o que pode ser feito para minimizar, por exemplo, o surgimento de cálculo? Tem um histórico familiar importante de câncer. Poxa, eu vou procurar um oncologista, o que esse profissional vai poder me agregar, né? Será que as pessoas têm esse conhecimento de que há muito o que fazer antes? Nas doenças hematológicas graves, né? Se tem também um histórico familiar, ou se tem uma anemia não esclarecida, o que isso pode ser? Pode ser tanta coisa, né? Por que esperar que algo de fato se apresente clinicamente como sintoma? Então, ter essa atenção e esse cuidado com o próprio corpo e com a vida faz com que as nossas especialidades, a partir desse olhar, não sejam especialidades tão temidas, mas pelo contrário, que sejam especialidades que possam de fato ajudar no começo de uma possível doença ou dentro de uma possível prevenção. Realmente, você falando assim, doutora, há muito o que fazer no começo. Isso realmente, eu acho que as pessoas têm que ter mais essa atenção, né? Desse olhar de poder fazer antes de acontecer, poder prevenir isso, e vocês estão aí para prevenir com esse trabalho. Isso é muito interessante, porque realmente, como você disse, às vezes eu me colocando, né, com qualquer paciente, qualquer pessoa, por exemplo, a gente já assusta quando fala oncologista, né? Já pensar a pessoa que vai procurar esse médico ou essa médica é uma pessoa que já está com uma doença muito séria, muito grave, e não é por aí, esse olhar diferente que vocês têm, né? Exatamente. E é justamente isso que nos uniu, né? Igual o Gabriel já veio falando, dessa questão de a gente já se conhecer e a Samira ter trazido essa ideia. Eu acho que já era um sonho que estava internalizado dentro de cada um, que só não tinha sido exposto ainda. E quando veio essa proposta, gente, vamos pensar, e aí é o objetivo da clínica, né? Que é centrar na pessoa, não na doença. Porque muitas vezes doença a gente vai ali pensa só em tratamento, mas a gente esquece que existe uma pessoa. E muitas vezes a gente pode fazer, na verdade não, sempre podemos fazer muito mais para se evitar ou chegar à doença ou estabelecida uma doença daquilo ali progredir de alguma forma. Então também trazer qualidade de vida, e foi o que nos uniu, que é esse objetivo. Vamos pensar na pessoa como um todo e não somente na doença. Isso é muito interessante. E claro, assim, quando a gente pensa nisso, a intenção é essa mesmo, a gente fazer prevenção. Mas é lógico que vai ter pessoas que infelizmente já chegarão já pra gente com uma proposta de tratamento, porque a doença já se instalou. E ele entender também que a gente não vai estar ali só tratando a doença, a gente está do lado dele. Poxa, a gente sabe que você tem uma doença grave, a gente sabe das possibilidades que tem, e eu quero que você entenda que você pode contar com a gente. Pode contar com a gente, que a gente vai estar ao lado de você em todos os momentos. Isso traz uma certa segurança também para o paciente, sabe? Saber, poxa, eu posso contar com o Thales, eu posso contar com a Samira, eu posso contar com o Gabriel, eu posso contar com a Clínica Ressur, que eu sei que são médicos que estarão comigo ali, tanto nas minhas alegrias, quanto também nas minhas dificuldades. Eu acho que isso é o primordial também, além, lógico, da prevenção, que é o carro-chefe, né? São várias fases que as doenças podem se apresentar, né? Então, tem aquele momento que é o tratamento específico mesmo, o auge ali da doença, em que nós temos que intervir dentro das nossas especialidades de forma ali bastante pontual e individual. E tem os pacientes que vão chegar, infelizmente, graves, de fato, com a doença muito avançada, que é esse momento que, na verdade, é o mais temido. E dentro deste momento, Raquel, existem modalidades de cuidado, dentro dos cuidados paliativos, que podem ser abordados não só na oncologia, mas em várias especialidades, né? O conceito de cuidado paliativo é quando a gente tem uma doença que não tem uma proposta de cura, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar essa doença como uma doença crônica, como uma doença que eu não tenho expectativa de começar um tratamento hoje com data X para parar, né? É uma doença cronificada e num momento, às vezes, de maior gravidade. E esse cuidado paliativo não se restringe aos pacientes oncológicos ou oncohematológicos. Eles são cuidados que podem ser oferecidos a qualquer doença que tenha esse caráter de cronificação e possível maior gravidade.
No caso dos pacientes renais, isso acontece muito. Em doentes neurológicos, em doentes reumatológicos, em doentes da gastroenterologia, da pneumologia, da cardiologia. Vamos pensar em outros casos, um asmático muito grave, um DPOC, um cardiopata, né? Pensando até em áreas diferentes das nossas. São pacientes que podem precisar em vários momentos aí de um cuidado paliativo com uma atenção maior. Né? E o cuidado paliativo é olhar esse ser como um ser biopsicossocial. Então, dentro do conceito que a gente chama de dor total. O que é a dor total? É quando a gente não tem só dor física. A gente tem uma dor relacionada às limitações do dia a dia, né? Pessoas que perderam uma funcionalidade, que às vezes perderam parte da sua autonomia, que necessitam dos familiares em volta para dar um apoio, e esses familiares também vão precisar de suporte. Então, quando falamos em cuidados paliativos, ele envolve o paciente, ele envolve a família, e esse olhar também entra no nosso propósito, né? Como o Dr. Gabriel falou, a gente quer estar no início, a gente quer estar na prevenção, a gente vai estar no tratamento, que é as nossas especialidades, assim, da forma mais habitual que as pessoas nos veem, e estaremos também nos cuidados de terminalidade, sim, com um olhar diferenciado, trazendo uma equipe multidisciplinar junto, para realmente trazer o conforto e a dignidade da vida garantida, né, do início até um momento de terminalidade, se for necessário. E, no caso, então, cada um tem uma função, porém, vocês se uniram, né, nessa equipe, nessa parceria, para trabalhar todos juntos para esse cuidado maior com o paciente. E de quais as estratégias, por exemplo, porque um paciente chega lá, né, talvez em um momento de fragilidade, né? Achei interessante o que o doutor colocou sobre a segurança, porque realmente nesse momento a pessoa precisa ter uma segurança. É isso que vocês tentam passar para eles, né? E a segurança, e assim, e não só a segurança do que a gente vai estar do lado dele, como a segurança dele entender também qual a fase da doença dele. É lógico que ele tem que também, a gente sempre conversa entre a gente, o paciente ele tem que ser o protagonista da sua vida, né? A gente vai ser um intermediador ali das orientações, do cuidado, mas ele tem que saber, poxa, onde é que eu tô, como é que eu me encaixo nisso, qual que é a minha responsabilidade dentro disso também, porque às vezes a gente vê muito na nossa prática, às vezes o paciente acha que, às vezes a gente faz uma receita, faz algumas orientações, o paciente às vezes ele não segue, ele não faz, ele tem que entender que o processo todo precisa da atenção dele, precisa da responsabilidade dele. Então a gente vai tentar tratar isso tudo, né? A gente, além da nossa especialidade também, a gente vai ter a equipe de nutrição que vai trabalhar com a gente, né? A gente vai ter esse olhar também da alimentação, a questão do paciente ele ser realmente acolhido dentro da clínica, né? Acho que é o mais importante aí no quesito saúde mesmo, né? E eu acho que o ponto-chave nisso tudo é justamente o entendimento, o conhecimento. E eu acho legal na nossa proposta que a nossa ideia, não só nós como os médicos, o nosso objetivo dentro de uma consulta, além de cuidar, ajudar a pessoa também a cuidar de si mesmo, é fazer ela entender todo o processo. Porque muitas vezes, e isso a gente escuta muito, eu escuto com frequência, sei que tanto a Samir quanto o Gabriel também escutam, dos pacientes chegar e falar assim, sempre me prescreveram, nunca entendi muito bem o que eu tinha e agora eu estou sabendo o que acontece comigo. Eu acho que isso é importante porque isso faz a diferença para o paciente entender qual que é a posição dele naquele processo patológico dele. Para ele saber qual que é a função dele, porque não é só a minha função de prescrever, ele também tem a parte que ele precisa fazer pela saúde dele. E isso não só dentro do consultório, mas também fora. Então, o primordial é desde a recepção, desde o momento que ele é recepcionado, a gente tem a Natália lá, funcionária da Ressoe também, que ela acolhe já os pacientes desde o momento que eles chegam, e até o momento de saída, das orientações de como fazer um agendamento de retorno, como proceder com aquele tratamento, ou com o que vai fazer com aquele exame, Então, assim, o paciente ele tem que estar ciente de todo o processo. E isso ajuda muito no quesito do autocuidado também. Porque se for olhar, Raquel, é muito simples fazer uma receita, né? Poxa, é muito simples fazer a receita e entregar. Isso é simples.
Na escola a gente já aprende, na escola de medicina a gente aprende a fazer a receita. Agora, o mais importante é, você entendeu? Você realmente entendeu por que eu estou te passando isso? Qual que é o objetivo disso? Essa que é o famoso pulo do gato, né? Assim, o paciente vê que, poxa, eu entendi por que eu tenho que usar essa medicação. Porque se eu não usar, vai me acarretar isso. Ou se eu não ter uma mudança do meu estilo de vida, vai me acarretar algumas doenças mais graves no futuro. Então, são essas coisas que a gente tenta passar para o paciente, né? Para que o paciente se envolva no cuidado, isso é fundamental. É isso que o Dr. Thales e o Dr. Gabriel acabaram de dizer. Compreender, né, por que aquilo está sendo feito, né, em que fase que a doença está, por que essa intervenção chega nesse momento e qual que é o meu papel, né, o papel do paciente. A medicina hoje é o que nós até conversamos em outras oportunidades, ela não é uma medicina verticalizada. O médico fala, o paciente cumpre, é uma medicina horizontalizada. Então hoje o paciente tem muito acesso à informação. Ele entra na internet ele lê, ele faz as suas pesquisas, às vezes ele lê sobre o medicamento. Então, para que ele realmente assuma o papel, como o Gabriel falou, de protagonista, a compreensão está na base de tudo. Eu acho que também implica também uma aceitação, talvez, doutora. Porque tem pacientes, aconteceu já alguns casos, não sei. Se acontecer algum caso de vocês atenderem uma pessoa e a pessoa não aceitar, A aceitação, ela é um passo um pouquinho à frente de um processo de construção mental da própria doença. Né? Então, como eles falaram, para chegar no ponto que você disse de aceitação, tem que ter uma base toda sendo construída. Né? Primeiro, o vínculo com o médico ele tem que ser feito. Depois, ele tem que compreender, a minha doença está realmente nessa etapa. Posto isso, os medicamentos que vão me ajudar são esses. Por que eles vão me ajudar? E aí a aceitação ela vem na construção desse processo, por isso que não é uma coisa tão simples. Um paciente que entra num consultório e fica 10 minutos, né, como que a gente vai cobrar dele que ele, por que você não seguiu a orientação do doutor? Né? Porque você está negando a doença? Então é um pouco até de julgamento se a gente olhar por esse lado, sem compreender se ele realmente teve a oportunidade de passar por todas essas etapas e chegar nesse ponto, que é um ponto em que realmente a construção do conhecimento dele já foi feita na sua base. Samir, é importante essa fala sua, porque vira e mexe, se a gente não construir esse vínculo e o paciente entender esse vínculo, a gente vê isso com frequência. Às vezes vai num colega e volta, eu vim aqui para ouvir a segunda opinião. E às vezes a gente vai falar, dar o mesmo diagnóstico, fazer o tratamento, só que ele tem que entender, poxa, do jeito que você me explicou, eu entendi muito mais do que às vezes questão de tempo que o outro me explicou. Então, assim, a gente quer que ele faça realmente parte do entendimento da doença dele e do cuidado da saúde dele, né? Isso é importante. A minha primeira formação foi nutrição. Então eu trabalhei como nutricionista há um tempo. E eu via com frequência aquelas pessoas que realmente entendiam que a perda de peso ela deve ser construída quando ela entende que, poxa, eu tenho que mudar o meu estilo de vida, eu tenho que mudar a minha disciplina, eu tenho que realmente agora o meu estilo de vida é um estilo de vida de alimentação mais saudável. Porque as pessoas colocam, não, mais uma dieta, segunda-feira eu vou começar a dieta. Mas a partir do momento que aquela pessoa entendeu que não, segunda-feira eu não vou começar uma dieta, segunda-feira eu vou modificar o meu estilo de vida. Eu vou fazer atividade física, eu vou me alimentar melhor, eu vou colocar um objetivo realmente para eu ter E com o tempo os resultados vão acontecendo e ele vai entendendo, poxa, se eu tivesse feito isso há mais tempo, entendido isso há mais tempo, eu tinha perdido peso há mais tempo. É só uma analogia para ver como é que é importante esse vínculo com o paciente, com o entendimento do tratamento, né? Isso. Eu só queria resumir o que vocês dois acabaram de falar, né, na palavra realmente confiança. A gente tem que estabelecer um vínculo de confiança.
não só do paciente com a gente, mas a gente com o paciente também. Então, entender o processo, entender o que ele passa, as dificuldades dele, tentar ajudar a manejar isso, e muitas vezes não é só o médico para conseguir fazer isso. Por isso que a gente sempre fala da importância da equipe multidisciplinar. A gente precisa de vários profissionais atuando. E é assim que a gente estabelece essa confiança. E só baseado nela que a gente consegue êxito no final das contas. E uma coisa que eu sempre falo, igual o Gabriel comentou da segunda opinião, às vezes até para ajudar nesse vínculo de confiança, estar aberto. Olha, o seu processo é assim, tem que ser feito assim, o que você está pensando. Se você quiser, também procure uma segunda opinião, só para ver se vai concordar com o que eu estou falando, justamente porque é a confiança que eu acho que é uma das chaves aí de todo esse processo. Verdade. E então, uma dica, se vocês fossem dar, isso seria uma dica super importante de prevenção, que é os hábitos, mudança de hábito. Está na base de qualquer especialidade. Não tem como mudar qualquer condição de saúde, melhorar a saúde de nenhum paciente, se isso não for colocado, se isso não for falado em algum momento na consulta. E a gente leva tempo para conversar sobre isso. Não é algo, como o Gabriel falou, uma receita a gente faz ali em 2 minutos. Para conversar sobre isso, a gente precisa de um tempo muito grande, porque a gente está mexendo numa base muito difícil das pessoas, que é a tendência do imediatismo. Né? A tendência da inércia, de querer permanecer no mesmo local. Ah, doutora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu atendi um paciente há mais ou menos um mês atrás, que veio encaminhado com uma lesão, uma displasia na cavidade bucal, né? E veio para orientação. Se a gente for olhar assim do ponto de vista técnico, a minha consulta podia ter durado 5 minutos. Olha, é uma displasia, não é câncer ainda, né? Nós vamos só cuidar, nós vamos vigiar isso aí, você vai passar em exame físico e periódico mais de perto, e neste momento eu não tenho indicação de fazer nada, né? Neste momento, porque não é um câncer. Então, assim, era simples do ponto de vista técnico. Sim. Mas eu estou na frente de um paciente que, no caso, esse paciente bebia todos os dias, né? Era um paciente que fumava. Era um paciente que tinha vários hábitos ali que estavam alimentando, digamos assim, aquela displasia. Então, se eu não entrar para abordar isso, qual foi realmente o meu papel? O que eu fiz para realmente modificar a história daquela pessoa? O que realmente foi feito? Então, essa abordagem, ela é uma abordagem que ela demanda muito do médico e demanda muito do paciente sair da sua zona de conforto completamente. Porque o que o paciente às vezes quer, ele quer essa saída rápida, mas no fundo ele sabe que não é a melhor, que é um remédio mágico. Eu quero um remedinho que eu vou passar aqui e que eu vou melhorar amanhã o meu sintoma. E quando nós falamos de saúde, né, num contexto mais amplo, existem várias coisas que precisam ser trabalhadas em relação à modificação de como o paciente encara a vida e como ele tem feito. Porque se tivesse tudo certo até então, né, estaria tudo muito bem, não teria nenhum tipo de sintoma, não teria nenhum tipo de desconforto, estaria acordando de manhã com toda a energia do mundo, e a gente está vendo que não é isso que está acontecendo com as pessoas, porque a gente está vivendo um estilo de vida muito tóxico. Então, para qualquer especialidade, qualquer condição de saúde, se esse olhar não for trazido, Raquel, nós vamos ir só numa parte pequena do problema e a gente não vai realmente conseguir alcançar uma mudança de fato para uma vida mais saudável. E ele vai acabar sempre transferindo a culpa, porque é muito fácil, né? Igual o remédio milagroso, não vou lá mais não, porque esse remédio que ele me passou não funcionou não. Opa, mas espera aí, o remédio foi a ponta do iceberg. Eu só estou vendo, mas o restante que eu te orientei a fazer, será que realmente você mudou o seu estilo de vida? Será que realmente você parou de fumar? Ou ao menos entendeu que o cigarro é um dos fatores causais do que está te acontecendo? Será que realmente você parou de fazer o uso de bebida alcoólica do jeito que você está fazendo? Então, senão fica muito fácil. Agora vou no Thales, porque o remédio que o doutor Samira me passou não funcionou. Vai no Thales, não, também não funcionou. Mas ele acabou não fazendo nada do que realmente precisava fazer para ele mudar totalmente o caminho da sua saúde, né? Poxa, ele está indo para um caminho de doença. Poxa, eu quero ir para um caminho que nós nos tornaremos velhos, né?
E com o tempo eu quero ter uma velhice e eu quero que os pacientes tenham uma velhice com qualidade de vida, né? Que é o principal. E o Dr. Tales comentou que a gente não consegue isso sem uma equipe multidisciplinar. O médico e o paciente, né, precisam ter esse vínculo para que se compreenda todo o processo. Mas vai ser fundamental um educador físico, ou um fisioterapeuta, um nutricionista, né, um psicólogo, enfim, tem várias especialidades, alguns pacientes particularmente, às vezes outras áreas, um fonoaudiólogo, enfim. Mas a multidisciplinaridade, quando se fala num cuidado global, ela é importante. E interessante que esse é o ponto primordial, acho, né? Porque, como vocês colocaram, a pessoa é a história de cada pessoa. Cada um tem uma história, né? Cada um tem um cuidado consigo mesmo. Aí que entra aquele momento, talvez, da pessoa refletir, né? Parar para analisar. Peraí, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer pela minha saúde? Para que, no caso que você falou aí, né, doutora Samira, para regredir essa doença que está começando, mas regredir, não ter essa doença, não avançar, né? Então, acho que é interessante, vocês participam, então, dessa reflexão. Vocês levam a pessoa a refletir sobre o quanto ela tem cuidado da saúde, é isso mesmo? E Raquel, não só levar a essa reflexão e o entendimento, mas isso demanda tempo, isso é um investimento. Não só tempo que o paciente vai demorar, igual a Samir e o Gabriel falaram extensivamente aqui, dessas mudanças que o paciente tem que entender que é uma mudança de hábito, e isso leva tempo, não é imediatismo. Só que também demanda tempo nosso, a gente precisa investir o nosso tempo ao paciente. Igual a Samira falou, não adianta se explicar igual a questão da displasia, 5 minutos dá para explicar, toma aqui qualquer coisa que for fazer e tchau. E não, a gente precisa, igual eu falei também nesse quesito de criar um vínculo e uma confiança, a gente precisa de investir tempo no entendimento do paciente para ele saber isso. A gente precisa no consultório, não é uma consulta de 5, 10 minutos. A gente tem que estabelecer esse laço e isso leva tempo. Então, se a gente for entregar a volume, isso não vai trazer resultados. Então, acho que a medicina hoje está vindo muito nesse quesito de, gente, cadê os resultados? O resgate da medicina verdadeira, né? A base da medicina. As pessoas estão buscando por isso, resgatar isso. Sim. Hoje nós temos algumas coisas que vão na contramão de um bom exercício da medicina. Primeiro, o alto custo das tecnologias. Isso vai na contramão, né? O sucateamento do nosso sistema público. A gente está vivendo num país hoje numa crise financeira, isso é fato. Né? A saúde suplementar, que são os planos de saúde, estão tendo dificuldade de absorver as demandas e estes altos custos. A gente está vendo isso na prática. Então, o que nós vemos aí no dia a dia é vários médicos se adequando um pouco a esse caos e fazendo um atendimento mais dentro do que o Dr. Tales falou, de muito atendimento num pequeno intervalo de tempo. Infelizmente, isso, às vezes, o profissional, ele talvez não queira, não é que o profissional não quer trabalhar bem, é porque às vezes ele está inserido num modelo que não permite que ele consiga fazer isso. Mas nós estamos aqui, nós três, por uma escolha. Então, assim, a Clínica Ressoe, ela nasceu de uma escolha de fazer algo diferente. E é claro que cada um de nós aqui abdicou de algumas coisas para investir em algo que a gente acredita. A medicina hoje, da forma que nós vemos sendo praticada em outros ambientes, a gente não quer exatamente isso para nós. Alguns pacientes que vão realmente precisar de um atendimento rápido, ele vai às vezes num pronto-socorro, às vezes ele vai fazer uma consulta mais rápida, mas quem quiser investir nesse olhar de saúde, ele vai precisar de um atendimento um pouco diferente. É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, a importância desses aspectos. Porque até a gente falando em tecnologia, né, que foi algo que veio para ajudar também, e colocando a tecnologia juntando com o imediatismo, é muito fácil o paciente, eu tô com dor no peito. Aí, dor no peito, coloca lá, dor no peito. Aí coloca dor no peito, você precisa de exame de sangue, raio-x, eu já chego no seu consultório, estou com dor no peito, queria que você pedisse um raio-x. Opa, pera lá. Se eu for nessa onda de, rapidinho, 10 minutinhos, toma um raio-x, vai lá e faz, depois você traz aqui. Poxa, não, pera lá, vamos entender o que aconteceu. Essa dor no peito sua é o quê?
você tá como? Você fez o quê? Você alimenta o quê? Sabe? Pô, aí a gente entendeu, peraí, essa dor no peito sua sequer precisa de um exame complementar. Inclusive, a gente aprende na faculdade isso, os exames são complementares. Eu vou complementar com o exame aquilo que eu estou vendo na clínica. Vai ter momentos na nossa rotina que o exame é imprescindível mesmo. Eu preciso definir. A parte oncológica eu preciso definir, na hematológica eu preciso definir, na minha parte eu preciso definir. Mas tem algumas coisas que não, um entendimento, o exame físico, a aferição da pressão, isso tudo faz parte do atendimento médico. Senão a gente fica muito tecnicista, fica muito mecânico. E a gente muito robotizado, vem cá, eu faço isso, toma raio-x, já tem uma tabelinha de exame pronto, vai lá e faz. Então, na medicina a gente tem uma frase que é a máxima, né, que nós aprendemos aí no início da faculdade, que a clínica ela é soberana. E aonde que isso se perdeu? Né? Onde que isso se perdeu? Na necessidade de atendimento rápido, na necessidade de muitos atendimentos, dentro de um sistema que vive crises, né? Que é o que nós estamos vendo. Sim. Então, como nós falamos, é o resgate da semiologia, o resgate da entrevista, o resgate do exame físico, o resgate da escuta, para que realmente se consiga alcançar o ser de uma maneira global. Raquel, uma coisa interessante, isso deve ter acontecido se você já teve em algum momento aguardando algum atendimento, né, no consultório ou sistema público de saúde, enfim, onde for, você vai ter pessoas que vai falar assim, nossa, esse médico atende rápido demais, não. E aqueles que falam assim, não, isso demora demais para atender, sabe? Então, assim, eles têm que entender que não é questão do tempo, é questão de resolver a questão dele. Individualmente. Vai ter paciente que vai chegar lá com várias queixas, tá? 10 queixas. Peraí, Raquel, dessas 10 queixas, o que realmente te incomoda? Então vão essa queixa, depois vamos passar para outra queixa, vamos tentar resolver tudo, senão acaba ficando realmente, pois a gente não vai entender nada, são várias queixas e acaba não tendo o objetivo que a gente quer. Na verdade, vocês vieram resgatar o olhar integral do ser humano. Perfeito. Porque, assim, falando de uma maneira bem leiga, vamos dizer assim, a gente ouve muito dizer, há uns anos atrás, o médico, quando você ia, ele te apalpava, ele ia te sentir mesmo, conversar, é aquele olho no olho, né? Resgatar, é o olhar mesmo. Eu percebo pelo que vocês estão relatando, que vocês vieram para resgatar isso. Resgatar esse olhar, esse olho no olho, de entender, peraí, o que você está sentindo realmente, entender e conhecer a história de cada paciente, né? Exatamente, é igual a palavra que a Samira usou, escuta. A gente precisa escutar, entender o paciente primeiro, entender o processo daquilo que ele está sentindo, mas também todo o entorno dele, até justamente pensando na questão dos hábitos de vida. E além de escutá-lo, então a gente tem que, o espaço da consulta não é um lugar para eu falar, é para o paciente expressar aquilo que ele está passando. E além disso, sim, é fundamental o exame, chegar, tocar, sentir, auscultar, entender, ver se eu consigo pegar em alguma das características que o corpo dele também está expressando. Então não é só uma ausculta da voz, mas do corpo como um todo, que é fundamental para o nosso entendimento do processo patológico que ele possa estar passando. Entendi. Isso é super importante. Eu estou achando muito interessante, realmente essa clínica foi criada com um propósito muito especial, né? Que esse olhar para a pessoa de modo integral, né? Escutar, isso é super importante. Porque assim, é lógico que na nossa rotina, né, na nossa rotina diária, a gente, por exemplo, no meu caso específico, vou ter pacientes com doença renal crônica avançada, num estágio já tendendo a chegar à necessidade de hemodiálise. Ali vai ser um momento de eu falar assim, você vai precisar de hemodiálise. Os seus exames, tudo que aconteceu com você, infelizmente chegou num ponto que você perdeu a sua função renal. Mas e aí? Como que é essa hemodiálise? Como é que é feita essa hemodiálise? Quem que vai fazer? Onde que vai fazer? Quanto tempo? Ele vai entender, poxa, eu tenho que desmistificar isso.
A gente tem pacientes na hemodiálise que vivem fazendo hemodiálise tem mais de 20 anos e vive com a sua rotina de vida. Ele tem um tempo que ele tem que ir lá fazer o tratamento, mas ele vai fazer a vida. Tem muita gente que não entende, não sabe, não vê e acaba tendo esse medo. E não é bem assim. Tem pessoas que têm doenças oncológicas que vêm fazendo um tratamento a longo prazo que tem a rotina de vida dele. Então a gente vai passar para esse paciente, realmente tem a parte final, mas a parte final ela tem também as suas partes boas da parte final, né? Não é só realmente aquela coisa maçante, não. Tem várias coisas, tem vários tratamentos, tem o transplante renal, tem outra forma de fazer de você fazer a diálise. Então tem várias coisas que a gente pode orientar o paciente, né? Isso é super importante, essa orientação, acho, porque no momento, às vezes, que o paciente recebe um diagnóstico, a pessoa fica um pouco perdida, né? Fica sem saber para onde eu vou, como que eu faço. Então, essa orientação... No caso do câncer, é muito comum, às vezes, o paciente chegar com um diagnóstico de uma biópsia realmente que comprovou câncer e ele já chega muito desesperado, chega chorando. Sim. E, às vezes, no final, o que eu vou dizer para ele para o seu caso, foi a cirurgia, está resolvido. E ele, às vezes, desaba mesmo. Meu doutor, eu imaginei que você ia falar que eu ia ter que fazer rádio, que eu ia ter que fazer química, que eu tinha 6 meses de vida e, no final das contas, não é. Não, porque quando se coloca, no caso das doenças oncológicas, no imaginário das pessoas, quando fala câncer, você está falando de uma coisa só. E câncer, por exemplo, a gente pode ter, num tipo específico, por exemplo, como mama, apresentações assim diversas, desde casos curativos só com cirurgia a casos que vão tratar aí por muito tempo. Câncer de próstata são doenças que podem se apresentar desde quase benignas, não posso falar que um câncer de próstata é benigno, mas às vezes a apresentação dele é tão indolente, mas tão indolente, o que eu chamo de indolente? Algo que cresce tão devagarzinho que ele está dentro de um espectro de preocupação mínimo, e outros que são extremamente agressivos. Então, no imaginário das pessoas, câncer é uma coisa só, é avassalador, a palavra traz um impacto gravíssimo, mas que na prática são uma infinidade de doenças. É um grupo de doenças extremamente heterogêneos que pode ser tratada de formas diversas. E o entendimento do caminho acalma, seja ele qual for, Raquel. Quando o paciente chega e ele não sabe para onde ele vai, e isso fica muito em aberto, esse desespero ele fica mais aflorado. O Gabriel acabou de falar sobre isso. Ele entender o caminho, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, onde, né? Como que é isso? Então, a partir do momento que entende, as coisas ficam mais fáceis. Uma coisa que eu observo muito, por exemplo, na oncologia, dando um exemplo aqui, é quando o paciente precisa fazer quimioterapia, a partir do momento que ele senta na cadeira e ele recebe a primeira dose, ele se acalma. Porque ele vê, era isso. Samira, eu vou dar um relato aqui, que aconteceu isso comigo. Quando eu passei na prova para entrar na medicina, logo eu já estava casado já com a Fabiana sendo minha esposa, sempre me ajudou muito nesse processo todo, da minha formação, sempre tá presente comigo e tudo. E aí ela teve o diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, a gente já... Hoje a gente olha para trás e vê, poxa vida, como é que aquele dia era tenso. Quando a gente tem esse diagnóstico, mesmo a gente inserido, né, eu já era nutricionista, então eu estava inserido na área da saúde. Eu não tinha todo o entendimento da medicina, mas eu tinha um entendimento um pouco da área da saúde. Mesmo entendendo um pouco da área da saúde, vendo a minha esposa tendo diagnóstico de câncer de mama, a gente fica muito, a gente realmente... Ele pensa isso que a doutora Samira falou, poxa, eu tenho várias formas, mas na nossa cabeça a forma pior é o que está acontecendo com a gente. Mas aí, vendo que quando a gente passa por profissionais que realmente tem esse olhar, esse cuidado em te mostrar o caminho, olha, Fabiana, você vai passar nesse caminho, Gabriel, você vai passar nesse caminho, vai acontecer isso. E aí, quando eu cheguei, o tratamento foi feito em Belo Horizonte, no Hospital do Ipseng, lá em Belo Horizonte. Quando a gente chegou lá, também teve a avaliação do oncologista na hora. E ele falou assim, não, vocês já estão com o exame tudo pronto, Fabiano, vai dar tudo certo, não preocupa, isso vai ser assim, dessa forma. Aquele cuidado mesmo, ele falou assim, inclusive se você quiser fazer quimioterapia amanhã, você já pode. Eu disse, mas espera aí, e a gente tem o medo da palavra. E foi isso que a Samira falou, quando a gente senta e faz, a gente vê como
Peraí, não é bem assim. Essa confiança que eu tive, esse entendimento que eu tive, me ajudou a tratar e hoje a gente, vida que segue, normal, Fabiana, tá bem, tá ótimo, tá. É porque geralmente as pessoas quando recebem o diagnóstico, ela pensa assim, nem na sentença de morte. É. E graças a Deus que vocês agora vão deixar bem claro para as pessoas que vão assistir essa entrevista que não é assim, né? Que existe esse tratamento, que pode ser tranquilo. Isso é muito. E lembrar que saber. quanto mais cedo se descobre, né, diagnóstico nas fases iniciais de tudo é mais fácil, não só da oncologia, mas de qualquer doença. Sempre quando o diagnóstico é feito da forma mais precoce possível, as chances de tratar, os espectros de tratamento, tudo é realmente muito mais leve. E uma reflexão, uma orientação que vocês queiram deixar para as pessoas, né, que estão em casa, que talvez não tenham ainda, né, esse olhar, não entenderam, talvez estão passando um momento difícil, né, talvez teve um diagnóstico e está passando por esse momento aí que está meio perdido. Qual seria a orientação assim, que vocês dariam? Lembrar que o cuidado com o nosso corpo necessita da participação de cada um de nós. Eu acho que isso é assim, uma mensagem que tem que ficar para todos. Os médicos estão aqui para apoiar, para dar a mão, né? Mas as pessoas trazerem à luz que elas são de fato responsáveis por caminhar junto. E dar as mãos, né, para esses pacientes é o nosso objetivo e estar para acolhê-los da melhor forma possível. Excelente. Doutora, eu gostaria de parabenizá-los, né, por essa iniciativa, por essa ideia que nasceu no coração de vocês, a Clínica Ressoe. Acho que é super assim, essencial para ajudar pessoas. Gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa, né? Desse olhar integral para a pessoa, para o ser humano em si, para a história de cada um. E eu queria saber, né? Eu acho que todos também querem saber como é fácil para falar com vocês, para entrar em contato, onde que está a localização da clínica. A clínica ela fica localizada no edifício Odon Office, na rua Antônio Cimini, número 130. Ela está no 4º andar, ali no Santa Zita, em frente ao Fórum do Santa Zita. É pertinho. Inclusive, eu já ia deixar até o convite, tanto para quem estiver assistindo a gente, quanto para você passar, para conhecer a clínica, conhecer o nosso ambiente. E assim, a Natália, que é a nossa secretária, vai estar lá à disposição para atender os pacientes, né? Quem tiver as dúvidas também pode entrar em contato com ela vai explicar, ela vai acolher. O telefone de lá é o 34930236, então assim, quem tiver interesse pode entrar em contato, também é aberta a visitação, quiser ir lá e conhecer, eu acho que vai ser um prazer. Esse é o WhatsApp também, né? Esse é o WhatsApp também, tá bom? Excelente. Gente, obrigada, né, pelo convite aí. Gratidão pelo convite, Raquel, é sempre um prazer estar com você. É um prazer a gente agradece, ter vocês Raquel. aqui. Prazer foi nosso, né? E que Deus possa abençoar, né? Que essa clínica seja uma bênção realmente para a vida das pessoas. Tenho certeza que é isso que vocês querem, né? Ser bênção na vida das pessoas. Isso aí. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E para quem está nos assistindo, siga-nos nas redes sociais, nosso canal no YouTube Diário de Caratinga, e também você pode assistir essa entrevista na íntegra no Diário Cast. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.